sentar-se. A gente está celebrando o Natal. Hoje daqui a pouquinho, nós teremos o Natal das crianças, sempre preparado aí com muito carinho para essa celebração de alegria, de festa, que é o Natal do Senhor Jesus Cristo. E muito especialmente nós temos pensado no Natal como essa manifestação de paz. E nesse mês de dezembro, nós estamos então celebrando esse Natal de paz. E eu tenho lido alguns textos a respeito da paz que o Evangelho nos ensina. Eu queria ler uma saudação para vocês, a saudação do apóstolo Paulo, que se repete em todas as suas cartas. É uma saudação padrão que ele usa sempre que começa uma das suas epístolas. Com certeza, qualquer carta, qualquer epístola de Paulo que você tenha lido, você já se defrontou com essa saudação. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo a saudação que Paulo fez aos Efésios, mas nós encontramos essa saudação quando Paulo escreve aos Coríntios, nós encontramos quando ele escreve aos Gálatas, encontramos quando ele escreve aos Tessalonicenses, aos Colossenses, também quando ele escreve aos seus companheiros e cooperadores, Timóteo e Tito. Ele está fazendo uma combinação aqui. A Bíblia é um livro de combinações, em que ideias diferentes, tradições diferentes, são combinadas, são harmonizadas, são ajeitadas. O que nós vemos na Bíblia é a combinação de ideias. Quando você lê o Novo Testamento, por exemplo, o que os autores do Novo Testamento estão fazendo é combinar os ensinos de Jesus com tudo o que eles conheciam das Escrituras, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus, que é um dos evangelhos que vocês estão estudando nas suas classes de EBD, combina a narrativa de Jesus com as previsões proféticas de 600, 700 anos antes. O apóstolo Paulo, quando esteve em Atenas, falando a filósofos estoicos e epicureus, ele fez uma combinação da mensagem do Evangelho com os poetas gregos. Ele não cita os profetas, ele não cita a lei de Moisés, ele não cita os escritos do Antigo Testamento, ele cita poetas gregos, poetas que eram politeístas, poetas que às vezes nem eram conhecidos dos hebreus, mas eram conhecidos por aquele público a quem ele falava, os filósofos gregos. E ele faz a combinação entre a mensagem que ele pregava e a poesia, que poetas gregos provavelmente, como Homero, na Odisseia, em Ilíada, havia escrito. Há esse jogo de combinações o tempo todo. Quando João começa o seu evangelho, ele usa uma ideia filosófica grega, que é a ideia do logos, que é a ideia filosófica que já vinha sendo mencionada desde Platão, 300 anos antes de Cristo, e que depois estava sendo contemporaneizada pelos chamados neoplatônicos do primeiro século. E a ideia do logos era a ideia da criatividade inicial, do ponto inicial de todo o pensamento, da natureza de todas as coisas.
Então João pega essa palavra filosófica grega, da filosofia grega, que é a palavra logos, e aplica a Jesus dizendo, ele é o logos. O que Platão, o que Aristóteles e o que os neoplatônicos estão dizendo, pode ser apresentado aqui também como Jesus. Eu acho que nós evangélicos hoje, na pregação do evangelho, a gente devia prestar um pouco mais de atenção nisso. Eu estava falando para o pastor André, gostei demais na mensagem dele hoje, das conexões que ele fez com outras ideias, com outros autores. A gente falar com pessoas fora da bolha, citar pensadores, poetas fora da bolha, fazer a conexão do evangelho com outras correntes de pensamento, ver o que há de comum entre elas e usá-las bem na pregação do evangelho. Isso a gente vê nas escrituras o tempo todo. É um livro de combinações. E isso aqui que parece uma saudação muito simples, muito despretensiosa de Paulo, foi muito bem bolada. Foi muito bem planejada. Paulo teve uma sacada formidável aqui, teve um insight formidável aqui, quando ele faz essa saudação dizendo, graça e paz. Porque você tinha uma dificuldade imensa de entrosar e harmonizar os judeus que vinham do judaísmo com os gentios que não tinham sido judeus e agora estavam fazendo parte da mesma igreja. E muitas vezes os judeus olhavam para os cristãos judeus vindos do judaísmo, olhavam com desconfiança, com desprezo e com certa zombaria os cristãos que vinham de outras religiões gentílicas, como se eles fossem menos do que os cristãos judeus. E se estabelece esse tipo de divisão de pensamento, divisão de sentimento. Então, quando Paulo faz essa saudação, graça e paz, ele está passando uma mensagem aqui para a igreja, está dizendo, olha, aqui não tem nem judeu nem gentil. Ele faz a combinação. A saudação paz era uma saudação judaica. Paz seja com você, shalom. A saudação graça era uma saudação romana e grega. Graça a você. E quando Paulo junta as duas nas suas saudações e diz graça e paz, ele está passando aqui a mensagem da harmonização, da combinação. Como se ele dissesse, você pode vir do judaísmo, você pode vir das religiões de mistério romana, você pode vir das religiões gregas, mas quando chega aqui, no evangelho, a gente se combina, a gente se harmoniza, a gente se entrosa. É isso que Paulo estava querendo dizer. Graça e paz. Que vocês andem harmonizados, combinados, não importa qual é a origem de vocês, não importa qual é a herança, não importa qual a tradição. Em Cristo, nós somos combinados, nós somos harmonizados. E é daí que vem a ideia de paz. Porque a paz é a experiência dos que diferentes conseguem conviver. Porque se paz fosse uma coisa que a gente conseguisse com os iguais, não tinha vantagem nenhuma. Não há nenhuma vantagem em estabelecer paz com os iguais. Nenhuma. O que o Evangelho faz é estabelecer paz com os diferentes. É que haja convívio de paz, de harmonia, de respeito com os que pensam de maneira diferente,
com os que foram criados de modo diferente, com os que vêm de experiências religiosas diferentes, com os que têm posicionamentos ideológicos e políticos diferentes, com os que têm cultura diferente, com os que têm hábitos e costumes diferentes. Por isso é possível um cristão ocidental, latino-americano, chegar na Ásia, um cristão chinês, asiático, e ambos se sentirem irmãos da mesma família e combinados e harmonizados. Não porque são iguais, mas porque são diferentes. E as suas diferenças são harmonizadas diante de Cristo. Essa é a paz. Então, quando a gente fala em paz, por exemplo, quando a gente fala em viver em paz, conviver em paz, em família, com a vizinhança, ou mesmo numa igreja, ninguém está falando em todo mundo ser igual. Ninguém se refere a isso, porque isso não é paz. Isso é a paz do pântano, mas não é a paz da lagoa. A paz verdadeira que a gente experimenta, vive, é aquela que os diferentes se sentem irmãos. Os diferentes são combinados, os diferentes são harmonizados. Então, quando a gente fala em Natal de paz, nós estamos falando do Natal que é graça gentílica, grega e romana, e paz judaica. Nós estamos falando daquele que tem a sua personalidade, que tem o seu temperamento específico, peculiar, e de um outro que é diferente dele, mas que conseguem conviver em paz. Não porque são iguais, mas justamente porque são diferentes. E isso, como é que a gente consegue? A gente não consegue. Paulo diz, isso é da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho que estabelece essa paz. Por isso a coisa mais contraditória que existe é a gente ouvir evangélicos falando em divisão. A coisa mais contraditória que a gente vê é igreja se dividindo. A coisa mais sem sentido que existe é evangélico rompendo. Porque não há nada mais anti-evangélico e anti-evangelho do que a incapacidade de diferentes conviverem em paz. O evangelho no seu cerne, o evangelho na sua essência, são os diferentes convivendo em paz. Não porque isso venha da gente, a gente não consegue isso. Mas é o evangelho que produz em nós. Por isso o apóstolo Paulo diz, a vocês graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A vocês. Porque é conosco que Ele trabalha e é em nós que Ele realiza essa paz. Natal de paz é o Natal em que nós experimentamos essas combinações. Vida em paz é o Natal, é a vida em que essas combinações são feitas. Evangelho é o milagre de combinar, de harmonizar, e não de dividir, nem de separar, nem de romper, mas o de harmonizar e combinar. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É só assim que a gente consegue ter um verdadeiro Natal de paz. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos ser esses instrumentos de paz, não de separação, não de divisão,
não de intriga, não de perseguição, não de anulação, não de cancelamento. Nós queremos viver esse evangelho da paz, que harmoniza, que combina, que traz para perto, que reconcilia. Porque nós sabemos, Senhor, que enquanto isso não acontece, nós estamos muito longe do evangelho e da tua palavra. Então usa-nos como instrumentos da tua graça e da tua paz, para que tenhamos um verdadeiro Natal de paz, em nome de Cristo Jesus. Amém.